Graças a paz à igreja aqui presente, aos irmãos presentes aqui. Vamos passar para a mensagem. Hoje é dia de ceia, então as crianças permanecem conosco aqui no templo. Prometo ser breve e bem objetivo, para que a gente possa administrar bem a presença delas aqui conosco, né? E também porque elas não se sintam também um tanto quanto cansadas, né? Mas é importante a participação delas, porque elas vão aprendendo como o culto funciona, elas vão se sentindo parte desse processo, vão entendendo os eventos, as ordenanças, os elementos que fazem parte dessa celebração do culto como um todo. Então é importante a participação delas no culto de ceia, e assim elas vão se acostumando também com esse ambiente, com o ambiente do culto. Afinal de contas, à medida que elas forem crescendo, elas participarão do culto dos adultos, né? Porque a gente faz essa diferença, culto das crianças, culto dos adultos, em tese tudo é culto, mas é importante que a gente crie esse costume, né, nas nossas crianças. E também o próprio ato delas estarem aqui, verem a ceia acontecer, muitas vezes vão perguntar para os pais o porquê dos elementos, o que o pastor está fazendo, o que vai falar, por que todo mundo faz isso, e isso é uma oportunidade de nós irmos discipulando os nossos filhos, ensinando eles nas ordenanças que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou e na razão pela qual nós celebramos esta cerimônia especial nos nossos cultos. Feito aqui a explicação, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós estamos caminhando numa série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas, estamos meditando sobre nenhum outro evangelho. É o tema central da carta, eu já expliquei aos irmãos e vou fazer aqui uma breve lembrança. Eu sempre digo aos irmãos, nessa série de mensagens que a gente faz do livro inteiro, né, da carta ou do livro como um todo, a gente sempre reforça o contexto que envolve a carta como um todo, para que você possa compreender a razão pela qual o apóstolo está debatendo, tratando daqueles assuntos específicos naquele momento específico, né? Então, a carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma série de igrejas que ficava na região da Galácia. São várias igrejas, vai ficar ali próximo da Ásia Menor, aquela região que hoje a gente chama de Turquia, né, que é o país Turquia. Então, o apóstolo Paulo plantou essas igrejas todas, instruiu essas igrejas, preparou a liderança, deixou a liderança lá. A liderança deu continuidade ao trabalho, contudo, outros mestres chegaram, trazendo acréscimos ao evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Então, no caso específico do contexto, eles estavam exigindo que aquelas pessoas que eram de nações gentílicas, ou seja, não eram judeus, que elas assumissem as obrigações que um judeu deveria assumir dentro da sua tradição. Então, exigiam que as pessoas, além de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles precisavam também circuncidar, guardar sábado, guardar a dieta alimentar, guardar as demais festas judaicas, manter todo o padrão exigido ali nos livros veterotestamentários, especialmente no Pentateuco, na lei ali. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que em Cristo essas coisas já foram cumpridas e em Cristo isso foi superado. Portanto, para a salvação, só é necessário Cristo. Não é necessário absolutamente mais nada. Para a salvação, somente Cristo. E aí ele faz uma sequência de raciocínio, como todas as suas cartas. Eu sempre digo aos irmãos, eu gosto de lembrar bastante isso, para que você sempre tenha isso em mente. As cartas não são catados, ou os livros bíblicos não são catados de frases soltas que o autor vai soltando à medida que ele imagina alguma coisa. Todas elas estão envolvidas em um contexto de escrita, de um contexto de um argumento que está sendo apresentado. Por isso é necessário que você leia o texto inteiro, que você leia o contexto, que você veja exatamente onde é que o autor está falando aquilo, para que você entenda toda a linha de raciocínio. E a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo vem trazendo desde o começo do capítulo 1 é explicar que, olha, qualquer acréscimo ao evangelho torna o evangelho um outro evangelho. Uma vez que ele se torne um outro evangelho, ele não é mais evangelho, porque só há um evangelho. Então, todo acréscimo ao evangelho transforma o evangelho num novo evangelho e outro evangelho é nenhum evangelho. É a frase que eu venho repetindo ao longo das mensagens aqui. Já disse, a frase não é minha, a frase é de vários outros autores que tratam do mesmo tema, ou que se dedicam à leitura dessa carta, à exposição dessa carta. É uma frase bastante conhecida no meio dos pregadores. Outro evangelho é nenhum evangelho. Então, isso precisa ser entendido por nós, porque qualquer tipo de acréscimo que seja feito ao evangelho genuíno,
que é pregado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, esse evangelho, se acrescentado alguma coisa a ele, você transforma ele em outro evangelho, transformando em outro evangelho, ele deixou de ser evangelho, porque não há um evangelho 2.0, não há um evangelho melhorado, não há um evangelho facilitado, não há um evangelho atualizado, essas coisas não existem. Então o apóstolo Paulo está lutando contra isso aqui. Ele precisa também defender o seu apostolado, porque uma das acusações que fazem contra ele é que ele não é um apóstolo. Então, se ele não é um apóstolo, o que ele prega não pode ser tratado como evangelho. Contudo, ele diz, olha, eu sou apóstolo, fui chamado por Jesus, fui reconhecido pelos demais apóstolos, o evangelho que eu prego me foi dado pelo próprio Cristo, e se você rejeitar o meu evangelho, o evangelho que eu prego, você está rejeitando o evangelho do próprio Cristo. E aí ele começa a trabalhar as questões também contra os seus opositores. Já nos últimos capítulos que nós vimos, especialmente no capítulo 3, ele começou a trabalhar a loucura que é a ideia de acrescentar ao evangelho coisas novas, especialmente sistemas meritocráticos. E aqui é uma coisa bastante interessante, porque o ponto aqui é, qual era a ideia? Você tem Jesus Cristo, mas você precisa cumprir a lei. E aí o debate aqui é esse. E, obviamente, a gente precisa fazer as adaptações à nossa realidade, porque, tecnicamente, teoricamente, ninguém está exigindo que você assuma aqui as obrigações da lei judaica. Ninguém está pedindo que os homens da igreja se circuncidem. Eu sempre faço esse comentário, né? Até com um tom meio de piada, né? Porque a gente tem igrejas até judaizantes, né? Igrejas que tentam estabelecer padrões de comportamento cultual como é apresentado no Velho Testamento. Então, você vai ver gente trazendo a Arca da Aliança, você vai ver gente tocando shofar, você vai ver gente com menorá. Menorá é aquele candelabro de 7 hastes, né, que nem é do período bíblico, é posterior. Né? Então, tem gente colocando menorá, tem gente colocando estrela de Davi, tem pastor usando quipá, tem pastor usando estola sacerdotal, se chamando de sacerdote, mas ninguém quer se circuncidar. Né? Ninguém quer pedir que os homens da igreja assumam aí o compromisso de abraçar a lei judaica como um todo e se circuncidar. Ninguém quer guardar o sábado, ninguém quer deixar de comer porco, ninguém quer deixar de tomar café, ninguém quer deixar de comer Coca-Cola. Café nem é até uma discussão um pouco mais inútil no sentido, porque é uma interpretação equivocada, mas ninguém quer deixar de beber bebidas fortes, ninguém quer deixar de comer uma comida preparada no sangue, ninguém quer fazer essas coisas, mas todo mundo quer essas coisas mais folclóricas, né? Quer usar um quipá, quer botar uma estola sacerdotal, quer botar a estrela de Davi. Contudo, o ponto aqui é que, no caso dos Gálatas, o que estava sendo exigido deles era exatamente isso. Ou você assume todo o sistema judaico, ou você não está salvo. Não basta Jesus. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso é loucura. Tá? A salvação não é por méritos, a salvação é pela fé. E aí ele vai defender a tese, vai explicar o que aconteceu com o patriarca Abraão, que Abraão nunca foi salvo por obedecer à ordem do Senhor de sair de sua casa. Abraão foi considerado justo pelo Senhor porque ele creu na promessa. E a tese inicial do apóstolo Paulo, que ele defende nos últimos capítulos, é essa, no capítulo 3. E ele agora está desenvolvendo essa tese, deixando claro qual é a função da lei. Foi o que vimos na semana passada. Então, ele diz, olha, de fato, a lei não traz salvação, mas para que serve a lei? E nós respondemos isso na semana passada, com a interpretação do texto, com o entendimento do texto, e basicamente o apóstolo vai dizer que a lei é uma espécie de guia, a lei é uma espécie de tutor, uma espécie de orientador que nos faz entender quem somos e nos leva àquele que pode resolver os nossos problemas. E ele termina o trecho anterior fazendo essa afirmação, dizendo, olha, a lei cumpre o seu papel. Ela cumpre o papel de nos dizer quem nós somos, de mostrar a nossa realidade e de apontar para aquele que pode resolver o nosso problema. Então, no fim das contas, a lei existe porque nós não sabemos ser gente. Foi isso que eu disse na semana passada, foi isso que eu afirmei aos irmãos na semana passada a partir da interpretação do texto. Fica claro pelo texto que nós não sabemos nos comportar como gente de verdade. Por isso, Deus precisa dizer para nós, não mate, não roube, não adultere, não cobice, não deseje o que não é seu, não jure, não diga falso testemunho, adore somente a um único Deus, porque só existe um único Deus, não crie outros deuses, porque os outros deuses não existem. Então Deus precisa dizer essas coisas, porque a partir do estado de queda, nós desaprendemos a ser gente
Então Deus precisa colocar regras, e essas regras apontam para o comportamento de quem é, de fato, criação de Deus, de quem é filho de Deus. Contudo, a lei, o fato de apontar o erro, o fato de dizer o comportamento é esse, o fato de apontar que Deus espera que o comportamento humano seja esse, não coloca esse comportamento no nosso coração. Ele não infunde em nós a percepção ou o desejo por, de fato, nos comportar assim. Então, a lei não pode nos salvar. A lei não pode transformar a nossa natureza. Quem pode transformar a nossa natureza é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode transformar a sua natureza de alguém que não deseja se comportar como gente de verdade, como gente criada pelo Senhor, como gente criada a partir da imagem e semelhança de Deus, e assim refletindo essa imagem e semelhança, para alguém que deseja agora se comportar como alguém que de fato foi criado pelo Senhor, alguém que é criatura, não apenas, alguém que é filho de Deus, não apenas criatura de Deus, alguém que é imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo tem esse poder, e essa é a tese do apóstolo Paulo ao longo de todo o debate sobre o outro evangelho, porque o outro evangelho está dizendo que você não precisa só de Jesus, você precisa da lei, você precisa das obediências, você precisa das regras, e a gente vem dizendo que de vez em quando a gente vai criando essas coisas no nosso meio. Quando você vai acrescentando tradições, quando você vai acrescentando regras de comportamento, regras éticas, regras de vestuário, regras de linguajar, regras alimentares, como se essas regras não fossem fruto da transformação, mas essas regras sendo, na verdade, o caminho para chegar à transformação. Então, quando a gente inverte o caminho, quando a gente inverte os polos, o que a gente está fazendo é basicamente o que esses homens faziam com os Gálatas, exigindo deles que o cumprimento de regras os levasse à salvação. Então, entendido o raciocínio inicial, a gente continua no capítulo 4 agora, melhor, inicia o capítulo 4, o apóstolo Paulo está ainda caminhando pelo mesmo raciocínio sobre a questão da função da lei como esse tutor, e agora ele vai dar continuidade a esse raciocínio, fazendo mais algumas aplicações, falando da nossa mudança de natureza, da natureza de antes para a natureza em Cristo, e com isso nós então vamos entender o texto a partir da perspectiva de escravos a filhos. E aí eu convido você a ler comigo do capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Contudo, afirmo que, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus, costumáveis servir aos que, por natureza, não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar a esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos? Temo que talvez eu tenha trabalhado inutilmente para convosco. Vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, para que os nossos ouvidos agora sejam destapados, a fim de que entendamos o que será anunciado, que a nossa mente seja cativa à Tua palavra, que nós tenhamos a nossa atenção total ao Teu texto e que Ele nos molde à imagem e semelhança de Jesus. Peço também por aqueles que estão acompanhando de casa, pela transmissão, que as facilidades do mundo moderno e do acesso eletrônico e a facilidade de mudar de canal não os impeça de serem abençoados, de serem orientados, de serem instruídos, de serem moldados também à imagem e semelhança de Jesus. Cativa-nos nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, nos versos anteriores, Paulo deixou claro a relação entre a promessa, representada por Abraão, e a lei, representada por Moisés. É o paradigma que ele vai usar
nos versos anteriores. A promessa é anterior à lei, então, portanto, Deus cumpre a promessa que é feita a Abraão. A lei vem depois, a lei não tem o poder de sobrepujar a promessa. A lei tem um papel em nos levar ao cumprimento da promessa, ela não anula a promessa, o que vale, de fato, é a promessa. E a promessa de Deus, a promessa para Abraão e a promessa para o descendente de Abraão, e aí Paulo é muito claro, dizendo que essa promessa é para Abraão e para o seu descendente. E o seu descendente, o apóstolo Paulo interpreta claramente como Jesus Cristo. Então, a promessa de ser bênção para todas as nações e de abençoar todas as nações é uma promessa a Abraão como o patriarca e uma promessa para Jesus como o seu descendente. Tá? Então, a promessa é dada a Abraão, afirmando que todas as nações da terra seriam abençoadas pela descendência dele. A lei não anula essa promessa. A lei, na verdade, mostra a urgência e necessidade dessa bênção. A bênção que virá por intermédio de Jesus Cristo. Visto que nós não sabemos viver como gente de verdade, nós precisamos dessa promessa da bênção de Deus, de nos tornar, de fato, aquilo que nós perdemos no Éden a partir do momento da queda. Então, o Evangelho vai concretizar a bênção prometida, porque o Evangelho nos apresenta a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro no começo da carta que o Evangelho nada mais é do que a mensagem de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem é devida glória e honra para todos sempre. Isso está lá no comecinho da carta, é um trecho que sintetiza basicamente todo o evangelho que o apóstolo Paulo prega. Então, o evangelho nos apresenta esse Jesus que é capaz de nos livrar desse mundo mau, que é capaz de transformar a nossa realidade, portanto, capaz de nos abençoar, retornando a nós o nosso estado, o estado que foi perdido no Éden. Então, para tanto, Paulo finaliza esse raciocínio, tá, afirmando que a lei cumpre o seu papel como um aio, ou seja, como um pedagogo, como um guia, como algo que nos controla para nos levar em direção à nossa necessidade, a levar-nos em direção ao único caminho que nos permite, de fato, experimentar a promessa. A lei não nos permite experimentar a promessa. O Evangelho nos permite experimentar as bênçãos da promessa. A lei, no máximo, faz com que nós tenhamos a convicção de que nós precisamos, cada vez mais, da concretização dessa promessa. Então, esse caminho é o Evangelho. E, mais precisamente, Jesus, porque o Evangelho nada mais é o anúncio de Jesus. Evangelho é Jesus, tá? De uma maneira bastante objetiva e simplória. Eu já até, em outras mensagens, em outros contextos até, sempre já contei histórias da adolescência, né? Em campeonatos de trivias, em acampamentos, né? em gincanas, quando tinha alguém que a gente percebia que não tinha muito conhecimento bíblico ali e que talvez fosse atrapalhar a equipe, a gente dizia, olha, na dúvida, responde Jesus. Tá? Na dúvida, responde Jesus, porque Jesus sintetiza basicamente quase tudo que a Bíblia diz. Né? Então, nesse sentido, a sintetização do Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio para nos salvar. Mas, de uma maneira bem objetiva e bem simplória, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que nós precisamos é de Jesus, porque Jesus é que tem a capacidade de transformar a nossa realidade, que tem a capacidade de nos fazer perceber, sentir, participar da bênção que foi prometida a Abraão. Agora, ele vai manter essa mesma ilustração, o apóstolo Paulo, para mostrar a realidade da vida sob a lei e como ela contrasta com a realidade da vida em Cristo. E aí nós vamos dividir o texto em 3 partes. Tá? Os versos de 1 a 11, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é a condição do homem sobre a lei, do verso 1 até o verso 3. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Então, Paulo vai fazer um comparativo aqui. Pressuponha que você é um herdeiro de uma vasta fortuna, que seus pais ou morreram ou se ausentaram por alguma razão, ou que não estão envolvidos diretamente com a sua criação, porque estão ocupados com outras coisas. Isso é uma realidade que acontecia no mundo antigo, é uma realidade que ainda acontece em algum nível nos nossos dias, mas, no fim das contas, o que importa é que você estará sob o cuidado de tutores ou curadores. Eles cuidarão de você e também cuidarão da sua herança. Esse aqui é o ponto principal
que o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção com esse comparativo. Ele está dizendo, olha, embora a herança seja imensurável, a criança, o menor, não é senhor dela, ele não tem liberdade para fazer com a herança o que ele quiser. E isso por várias razões, tá? Mas a principal razão pela qual você não deixa uma criança administrar a sua própria herança, a sua própria a herança, por maior ou por menor que ela seja, é porque certamente, na infantilidade dela, ela vai fazer alguma besteira com essa herança. Na infantilidade dela, ela vai destruir, acabar com essa herança. E aqui o apóstolo Paulo está tentando fazer esse tipo de comparativo para que a gente entenda a nossa realidade sob o domínio da lei e a nossa realidade em Cristo Jesus. Quando estávamos sobre esse estágio da história em que a lei imperava, a lei do Senhor como a única forma de entendermos a vontade dele ou de compreendermos quem ele é, o que acontece é que nós estamos no estado de infantil, no estado de criança, no estado de imaturidade. Certamente, como nós somos incapazes de nos comportar como gente de verdade, se fosse dado a nós a herança por completo, nós destruiríamos ela de maneira completa, de maneira cabal. Então, nesse sentido, a criança está tão subserviente ao gestor dos recursos quanto um escravo ou quanto um servo. Aqui o fato não é nem dizer que a criança está sendo tratada como escravo, está sendo tratada como servo. É que, do ponto de vista objetivo, entre a criança e um escravo não há diferença nenhuma. Porque a criança não tem domínio sobre a sua vida, sobre seus recursos, sobre o que ela quer fazer, sobre o que ela deixa de fazer, assim como um escravo no mundo antigo, e um escravo também em percepções mais modernas, não tem domínio sobre a sua vida, sobre o que quer fazer, sobre como vai gastar os seus recursos, sobre o que deseja fazer, ou onde deseja investir, ou onde não deseja investir aquilo que é seu. Então, no fim das contas, a criança e o escravo têm que fazer aquilo que o Senhor, que está sobre ele, achar melhor para ele. Então, comparando, ou trazendo esse comparativo para nós, aqueles que estão ainda sob o império da lei, ou sob a percepção da lei, ou sobre a ideia de que, cumprindo ritos criados por homens, eu vou conseguir atingir a divindade, ou chamar a atenção da divindade, essas pessoas, no fim das contas, não têm liberdade para fazer aquilo que querem. Elas fazem o que as regras determinam que elas fazem. Elas fazem aquilo que a lei exige que ela faça para que ela atinja esse objetivo, que é chamar a atenção da divindade, agradar a divindade ou trazer algum favor por parte da divindade. Então, assim éramos nós, povo de Deus, quando estávamos presos à condição de não emancipados. A lei cumpria esse papel de guardar nós de nós mesmos, de nos proteger, de destruirmos a nossa fortuna, destruirmos a nossa herança, destruirmos a bênção que o Senhor estava dando para o seu povo. Então a lei vai cumprir esse papel de nos guardar de nós mesmos. Contudo, o apóstolo Paulo vai fazer aqui uma referência, ele vai dizer assim, olha, vocês estavam sob o domínio dos princípios elementares do mundo. Esse é um tipo de expressão bíblica que o apóstolo Paulo usa e outros autores bíblicos usam, que ele vai falar sobre os elementos espirituais que estão envolvidos dentro da administração, ou melhor, dentro do desenvolvimento do mundo. Então, o que ele vai dizer é que esses princípios espirituais, e aqui ele está fazendo uma referência, obviamente, a Satanás, e aqueles que estão, e os espíritos malignos, que de alguma forma tentam impedir que o povo de Deus se apodere daquilo que Deus deseja para o seu povo. Então, ele vai dizer que a lei acaba sendo mal utilizada por esses princípios elementares do mundo. A lei vai cumprir esse papel de nos guardar de nós mesmos, contudo, ela foi mal usada por aquilo que Paulo vai chamar de princípios elementares do mundo. Por isso, ele vai dizer que a lei nos escravizou, porque, no fim das contas, essa mensagenzinha que é dada ao nosso coração de que, olha, se você cumprir os ritos certos, se você atingir as metas necessárias, se você tiver o comportamento esperado, se você tiver o padrão ético e moral esperado, Deus certamente vai te salvar. Esse tipo de mensagem que é embrulhada em diversos papéis diferentes ou em diversas embalagens diferentes e nos é presenteada, ou nos é dada de alguma forma, isso é uma deturpação do que a lei do Senhor se propunha para a nossa realidade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que, no fim das contas, a gente se torna escravo disso. Vai dizer que a lei vai nos escravizar. Então, de maneira bem simplória, seria como uma espécie de um mau curador, de um mau administrador que se aproveita do curatelado para auferir benefício próprio.
Então, para que os princípios elementares desse mundo impeçam que o povo de Deus atinja o estado de compreensão e apreensão da lei do Senhor e utilize a lei do Senhor para o que de fato ela se propunha, que é mostrar a nossa incapacidade de chegarmos até Deus ou de estarmos no padrão de Deus. Por isso, então, nós clamaríamos pela promessa, a fim de que a promessa fosse cumprida, e aí, então, obtivéssemos a bênção que foi dada a Abraão lá atrás, que foi prometida a Abraão lá atrás, que nos fosse dada a fé que Abraão teve, por isso a justiça lhe foi imputada. Então, dessa maneira, para que nós não pudéssemos atingir a isso, essa lei vai sendo deturpada, essa ideia de que você cumprindo certas regras, pertencendo a uma determinada estirpe, tendo determinadas marcas no corpo, tendo uma espécie de currículo para apresentar para Deus, você então certamente será merecedor da salvação. Então, a lei que não é má, nunca foi má, e essa é uma ideia meio equivocada que em alguns círculos religiosos, principalmente círculos protestantes, a gente vai ter uma percepção um tanto quanto equivocada, especialmente quando faz essa distinção entre lei e graça. Não, mas a lei é do Deus do Antigo Testamento, a lei é má, a lei impõe peso. A lei tem o seu papel, a lei é do Senhor, e do Senhor só provém coisas boas. Então, a lei é boa, ela tem o seu papel. Contudo, quando ela é má utilizada, ela produz em nós um efeito negativo, um efeito escravizante. Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, os princípios elementares desse mundo, que aqui é uma referência aos poderes espirituais malignos, no caso, especialmente aqui a Satanás, ele vai usar a lei para nos afastar da promessa. Então, ele faz com que os nossos olhos fiquem focados na ideia de que eu posso conquistar a salvação mediante o cumprimento desses ritos, e eu abandono a ideia de que a promessa chega a mim pela fé. Esse é o contraste que o apóstolo está fazendo aqui. A promessa nunca chegou a nós pela obediência. A promessa chega a nós pela fé. De novo, repito, Abraão não foi justificado pelo Senhor porque obedeceu a ordem de sair da sua casa, do meio da parentela, para ir para uma região que ele não conhecia, onde ele seria pai de uma grande nação, onde ele abençoaria todas as nações da terra, onde ele teria descendentes que seriam maiores do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. Não é por causa disso. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pelo Senhor, e justificado aqui é um paralelo para salvo, tá? Para regenerado, foi justificado, foi tornado justo, foi reconhecido por Deus como alguém sem pecados. É isso que justificado quer dizer. O que faz com que Abraão chegue nesse estado é porque Abraão creu, porque Abraão teve fé, porque Abraão creu que aquele que disse cumpriria. É isso que torna a justificação de Abraão real. E é isso que torna a justificação de todos nós reais. A crença que Jesus Cristo pode salvar-nos dos nossos pecados. A fé que Jesus Cristo é suficiente para nos tirar deste mundo mal, nos livrar desse mundo mal, nos levar do reino das trevas para o reino do Filho do amor, de transformar a nossa realidade, tirar de nós o coração duro, colocar em nós um coração de carne, tirar o espírito de morte, colocar um espírito de vida, e todos os paralelos que a Bíblia faz entre uma realidade fora de Cristo e uma realidade em Cristo. A fé em Cristo, e que Cristo é suficiente para fazer isso, é o que nos justifica diante de Deus. Então, nesse sentido, Satanás faz com que a nossa visão mude. A gente olha para a lei e diz, bem, se eu cumprir a lei, serei salvo. Mas a lei diz, olha, aquele que cumprir a lei toda encontrará salvação. Contudo, aquele que tropeçar em uma vírgula da lei está condenado por toda a lei. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção nos últimos versos, dizendo, olha, é loucura esse caminho. Por quê? Porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. E se você tropeçar em um só, você já está condenado. Não dá para começar de novo. Não dá para dizer assim, Senhor, primeira tentativa. Quantas tentativas eu tenho? Tem 3? Então, vamos lá, eu faço uma, aí na segunda eu já sei onde eu errei, aí eu vou um passo mais para frente, aí se eu erro de novo eu tenho mais uma tentativa, ou então eu vou renovando as tentativas. Não existe isso, meu querido. Uma vez que você tropeçou em qualquer elemento da lei, e a gente tropeça em qualquer elemento da lei, e a gente vai ver daqui a pouco, até mesmo no pensamento. Então, um leve pensar já é o suficiente para nos fazer tropeçar na lei do Senhor. E, nesse sentido, esse leve pensar já nos condena por todas as maldições da lei. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer nos versos anteriores, este caminho é um caminho de maldição. E foi apresentado a vocês o caminho de salvação, Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Então, quando Satanás nos engana
nos ilude com a ideia de que, por merecimento próprio, eu vou conseguir chegar à salvação, o que ele está fazendo é tirar os nossos olhos da promessa e da fé, da necessidade de fé, e colocar os olhos em nós mesmos, nas nossas próprias forças, e fazer, eu vou conseguir a minha salvação por conta própria. E aí é nessa que nós caímos, é nisso que nós tropeçamos, é nisso que nós encontramos um caminho de destruição. Então, Satanás vai fazer com que a lei se torne um fim em si mesmo. E esse é o problema com os judeus daquele tempo, esse é o problema com os judaizantes que estavam envolvidos na igreja, a ideia de que a lei é um fim em si mesmo e não ser um meio para chegarmos a Jesus. A lei não é um meio para encontrarmos Jesus ou para reconhecermos a necessidade de Jesus, mas a lei se tornou um fim em si mesmo. Como é que isso acontece nos nossos dias? Quando nós trazemos para a nossa realidade a ideia de que, por méritos próprios, pelo meu próprio comportamento, porque eu sou melhor do que os outros, porque eu pago meus impostos, porque eu não minto, porque eu não traio, porque eu não sou uma pessoa ruim, porque tem pessoas piores do que eu, porque tem um bandido, tem o safado, tem isso, tem aquilo outro, tem gente que é muito pior do que eu, então tem um comportamento pior, por conta disso Deus há de condenar essas pessoas e a mim não, porque eu sou ali mediano, eu estou ali passando com nota 7, com nota 6, com nota 6,5, eu estou ali no meio do caminho, então, por conta disso, eu vou ser salvo. Essa ideia que é popularmente criada entre nós, de que, por um bom comportamento, nós chegaremos à salvação, é a mesma coisa que aqueles homens estavam fazendo, e especificamente com a questão da lei judaica, tornando o mérito, tornando o comportamento, tornando a transformação, que é natural a partir da conversão, em um fim em si mesmo e não em um meio para chegarmos a Jesus Cristo. Então, a lei se tornou um fim em si mesmo, criando o falso entendimento de que ela seria suficiente para salvar o indivíduo, que ela teria poder para salvar. Quando isso acontece, você então passa a ter a ideia de que a salvação é um mérito seu. E esse é um ponto que eu chamo sempre a atenção e eu quero que os irmãos ouçam com carinho e pensem nisso com carinho, meditem sobre isso em todo o tempo da sua caminhada de fé. A salvação nunca foi um mérito seu, nunca foi por absolutamente nada que você tenha feito. Nem mesmo o ato de você levantar a sua mão respondendo ao chamado do pastor em um eventual apelo no final da mensagem é mérito seu. Não foi o seu raciocínio que chegou à conclusão de que Jesus faz sentido e de que Ele é a melhor coisa do mundo. Não foi isso, isso é graça. Sempre foi graça. Sempre foi graça de um Deus que teve misericórdia da sua cegueira espiritual, desvendou os seus olhos e fez com que você entendesse a realidade. Porque se fosse deixado pela sua própria vontade, você transformaria a lei nesse caminho para chegar à salvação. Você diria, bem, não, eu fiz as contas, eu olhei, eu analisei, eu li o texto bíblico e eu cheguei à conclusão, Jesus Cristo é melhor do que as outras religiões, por isso eu vou seguir essa religião. Ela faz mais sentido, então por isso o mérito é meu. No fim das contas, quando a gente tem esse tipo de comportamento, o caminho que nós estamos tomando é esse caminho, o caminho de tornar o meio um fim em si mesmo e não Jesus Cristo como o fim e o objetivo de todas as coisas. Então nós nos tornamos aqueles que imaginam que merecemos a salvação pelos nossos próprios méritos. A lei deveria ser um passo intermediário, mas ela foi deturpada e transformada em um fim em si mesmo. Então, ao invés de sermos levados à justificação pela lei, a justificação não pela obediência da lei, mas a lei nos levando à necessidade de fé para alcançarmos justificação, a lei então se tornou para aqueles homens uma condenação, porque eles tentavam cumprir a lei por completo, e à medida que eles não cumpriam a lei por completo, se tornavam condenados pela lei. Ao invés da lei nos fazer entender a nossa condição insuficiente e, portanto, sermos levados a clamar pelo socorro da promessa, fomos então levados a achar que, pela obediência a uma série de ritos, seríamos salvos. O texto então continua, a partir do verso 4 até o verso 7, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para a plenitude dos tempos. Então ele vai dizer, olha, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. A lei cumpriu o seu papel até o momento em que Paulo chama de plenitude dos tempos. Esse é um conceito neotestamentário.
para nos trazer a ideia de que a história é guiada pelo Senhor em todos os seus ângulos, em todos os seus eventos. Ela é guiada e é organizada para que no momento certo, no momento propício, no momento correto, Jesus Cristo viesse até nós. Isso é o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. É a ideia de que Deus faz a história da humanidade convergir de tal forma que esse era o momento ideal para a chegada de Jesus Cristo. Eu acho muito engraçado, e aí não é um erro, não é uma heresia, mas é um esvaziamento de um conceito tão bonito do texto bíblico, que é esse conceito de plenitude dos tempos. De vez em quando a gente fica fazendo algumas conjecturas. E se Jesus viesse hoje, será que não ia ser mais fácil? Tem internet, tem isso, tem aquilo outro. Ia ser muito mais fácil o evangelho chegar a tantos lugares. O fato é que o texto bíblico diz que Jesus Cristo veio no momento ideal, no momento correto, no melhor momento possível, na plenitude dos tempos. Algumas pessoas tentam justificar porque o Império Romano tinha vias para todas as regiões, então o evangelho prossegue por essas vias. Esse tipo de comparação faz com que essas análises anacrônicas, né, de tentar trazer Jesus para os nossos dias, se tornem até factuais. Mas o ponto é que a história vem convergindo, ao avançar da revelação de Deus, vem convergindo, vem caminhando, até o ponto em que Jesus Cristo chega, e esse é o ponto ideal. Então, esse conceito de plenitude dos tempos é um conceito bastante amplo, bastante belo, dizendo que Deus constrói a história. Ele vai fazendo com que a história toda converja para um ponto específico. E esse ponto é o momento em que o Filho encarna e então a nossa salvação, o cumprimento da promessa, chega até nós. Então, esse é um conceito bastante interessante. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, basicamente, veio o momento ideal. E qual é o momento? O momento em que Jesus Cristo chegou até nós. Cristo chegando até nós, a lei cumpriu o seu papel. Cristo chegando até nós, a lei já cumpriu a sua tarefa. Agora é Cristo que nos leva à realidade da salvação. É Cristo que abre os nossos olhos. É o Evangelho que faz com que a gente entenda o papel da lei, entenda o papel de Cristo, a nossa realidade e o caminho para a salvação. A lei cumpriu o seu papel. Quando o apóstolo Paulo diz aos Romanos que o fim da lei é Cristo, há um duplo sentido, tanto no sentido de que a lei aponta para Cristo, é o fim da lei, a lei aponta para Jesus Cristo, mas é também o fato de que o império da lei se encerrou. Agora estamos sob o império do Evangelho. O que determina o nosso padrão comportamental é o Evangelho e não mais a lei do Senhor. Então Paulo aponta para o fato de que Jesus nasce sob a lei, para livrar aqueles que estavam sob a lei. O que Paulo está enfatizando aqui é que Jesus é um de nós. E esse que é um de nós conseguiu fazer o que nós não conseguimos. E o que é? Cumprir todo o papel da lei, cumprir toda a lei, que nada mais é do que viver como filho de Deus e não como um escravo ou não como um servo. Por isso ele consegue nos livrar da prisão criada pela má utilização da lei. Por isso que Cristo consegue olhar para a lei e dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Isso é uma referência ao texto veterotestamentário que Jesus faz no Sermão do Monte. Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Foi dito também, quem repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então não se trata apenas de uma interpretação mais humana da lei. Não é isso que Jesus faz. Jesus não traz uma interpretação mais humana da lei. O que Jesus faz é entender o real sentido da lei, porque a lei nunca quis estabelecer apenas meros padrões comportamentais. A lei tenta nos ensinar a ser gente, a ter comportamento de gente. Então não é por outra razão que juntamente com Jesus vem o Espírito, porque no fim das contas, sob a lei não éramos diferentes de mortos-vivos, mas em Jesus não apenas temos vida, mas também nos tornamos
filhos. Então, em Jesus, a lei passa a ter sentido. Em Jesus, não basta apenas eu não adulterar. Eu não posso pensar em adulterar. Em Jesus, não basta apenas eu não ferir o meu irmão ou a outra pessoa de forma a matá-lo. Em Jesus, eu não quero nem desejar o mal a ele. Porque é assim que gente de verdade se comporta. Gente de verdade se comporta não respeitando os outros, não porque uma lei o impede de respeitar os outros, mas porque ele olha para o outro e enxerga no outro imagem e semelhança de Deus. Ele enxerga no outro a dignidade de alguém que foi criado por Deus. Então, por isso, ele respeita a dignidade do outro. Por isso, o outro não é um instrumento para ele. Por isso, o outro não é um meio para que ele atinja a satisfação pessoal e alcance outros objetivos, seja apenas um meio para ele poder ter algum tipo de prazer momentâneo ou efêmero. O outro é gente. Em Jesus, as outras pessoas se tornam gente para a gente, porque a gente se tornou gente de verdade em Cristo Jesus. A gente aprendeu a se comportar. Por isso, a lei não é só regras que me impedem de fazer o errado. A lei passa a ser uma transformação interior. Eu passo a olhar para mim mesmo. Será que meus pensamentos estão transformados? Será que a minha mente foi transformada? Será que o meu desejo foi transformado? Ou apenas o meu comportamento está tolhido por uma série de regras? Ou será que apenas eu não faço porque tem uma lei que me impede de fazer? No mundo ideal, no mundo de gente de verdade, no mundo do reino de Deus, que é isso que Jesus Cristo fala, que vai implantar o reino dos céus, no reino dos céus não haverá lei. Não haverá nenhuma regra dizendo não faça. Porque no fim das contas, o outro será imagem e semelhança de Deus. E eu não vou querer ferir o outro, porque ele é criação de Deus, filho de Deus tanto quanto eu. Ele é parte de mim, é parte do corpo em que eu estou inserido. Então, no mundo ideal, nesse mundo criado por Deus, eu não preciso de regras que me digam não mate, não roube, não furte, não fraude o outro, não faça isso, não faça aquilo outro, porque eu vou saber me comportar como gente de verdade. Em Cristo Jesus, nós já adentramos nessa realidade. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aos Gálatas. Ele está dizendo, olha, meus queridos, presta atenção, vocês já adentraram na realidade onde a lei não precisa mais. Por que raio vocês estão querendo voltar para um ambiente onde vocês precisam de regras para determinar o que vocês têm que fazer para chegar até a salvação? Então, no fim das contas, em Cristo Jesus, nós nos tornamos gente de verdade. E aqui tem, certamente, muitas histórias são inspiradas nesses conceitos bíblicos, né? E eu lendo o texto e preparando o sermão, me lembrou um pouco da história do Pinóquio, né? Aquela história do boneco de madeira que quer ser gente, mas que não consegue fingir a natureza dele. Então ele mente, ele diz para ele não mentir, né? E aí ele vai tentando esconder a sua natureza, mas ele continua ruim, ele continua mal, ele continua fazendo errado, ele continua mentindo. E aí o nariz vai crescendo, aí tem todo o desdobramento da história. No fim das contas, a gente tem um pouco disso. A gente quer ser gente de verdade, mas a nossa natureza ainda não foi transformada. Só Cristo é que pode transformar a nossa natureza. Por isso é que o Evangelho é só Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, a gente vai ser tipo Pinóquio, querendo ser gente de verdade, tentando ser gente de verdade, fazendo diversas coisas, mas no fim das contas, só externando cada vez mais a nossa natureza. No caso de Pinóquio, o nariz está crescendo. No nosso caso, os nossos comportamentos vão aparentando e demonstrando a nossa natureza de verdade. Agora que nós somos filhos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos mais escravos. Não precisamos de tutor nem de curador. Nós podemos nos considerar herdeiros. Então, na condição de filhos de verdade, eu posso olhar para a promessa e dizer, a promessa chegará a mim. A promessa é minha. A promessa, de fato, me foi garantida, porque eu tenho fé naquele que há de concretizar a promessa. Então, ainda que eu não tenha acesso à herança como um todo, eu já vivo como alguém que tem acesso à herança como um todo. Agora, em Cristo, nós temos acesso à promessa e a todos os seus benefícios. E aí o apóstolo finaliza fazendo um apelo final, do verso 8 até o verso 11, ele vai dizer o seguinte, no passado, quando não conhecias Deus, costumávais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele,
como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos? Temo que eu tenha trabalhado inutilmente para convosco. Paulo finaliza, então, o raciocínio, comparando não apenas a condição, o status do indivíduo, mas a realidade fática desse indivíduo. Como é que nós vivíamos antes de Cristo? Como é que vivíamos antes de Jesus? Como é que vivíamos antes da plenitude dos tempos, antes da encarnação da divindade entre nós? Servindo outros deuses, que não são deuses de verdade, mas produtos da nossa natureza ególatra, idólatra, que tem necessidade de venerar alguma coisa. Como nós não conseguimos venerar ao próprio Deus, desrespeitando a lei do Senhor, que inicia no seu preâmbulo dizendo: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único Deus, aquele que tirou vocês da escravidão do Egito, não farás para ti imagem de escultura. Então, a lei é dada ao povo, contudo, o povo, na primeira oportunidade que teve, o que fez? Fez um ídolo para si. Porque nós somos assim. O ser humano é um ser ególatra e idólatra. Nosso coração, Calvino dizia que é uma fábrica de ídolos. Esse mesmo conceito é utilizado por muitos outros autores e pregadores. E tem um autor chamado James Smith, ele escreve um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Ele defende a mesma ideia de que nosso coração é uma fábrica de ídolo, que nós estamos sempre criando ídolos para nós, porque nós precisamos venerar alguma coisa. Timothy Keller, que é um outro pregador bastante conhecido, falecido há pouco tempo, num livro também chamado Deuses Falsos, defende a mesma ideia. Ele vai dizer exatamente isso, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós estamos criando ídolos o tempo todo, porque nós temos a necessidade de venerar alguma coisa, de nos prostrar diante de alguma coisa, e esse mesmo tema é trabalhado sob diversas perspectivas no livro do Keller, nesse livro Deuses Falsos. O ponto é que ambos esses autores e homens de Deus ao longo da história vêm dizendo, é que na cegueira do estado caído, instintivamente nós criamos os nossos bezerros de ouros para ocupar o espaço vago em nossa existência. Então, na nossa cegueira caída, nós estamos sempre criando ídolos. Essa é a realidade fora de Cristo. Você vai criar um ídolo para você vai criar para você uma espécie de Deus que vai atender às suas expectativas. Aí você vai criar as regras para que você seja recebido por esse Deus. Você vai cumprir essas regras e vai se sentir satisfeito, dizendo: não, eu cumpri as regras, então eu vou ser recebido pelo Deus que eu mesmo criei. Então, essa era a nossa natureza antes do Evangelho. Antes de sabermos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de Deus o Pai, a quem é devida toda a glória, para todos sempre. Amém. Se essa era a nossa realidade antes de Cristo, e agora nós já estamos em Cristo, não faz sentido voltar àquela realidade anterior, de criar um Deus falso, uma regra, um outro evangelho, que tenta me levar à salvação, que só pode ser dada por um outro Deus, que esse Deus não existe, consequentemente não há salvação, eu vou ficar numa ciranda eterna, procurando sair do lugar, mas sem sair do lugar, porque eu estou caminhando pelo caminho errado. Então, nesse sentido, a gente vai criando regras para a salvação. Essas regras vão se tornando ídolos. No caso dos homens, aqui do texto bíblico, a lei se tornou um ídolo para eles, e as nossas tradições vão se tornando ídolos, a nossa visão de mundo vai se tornando ídolo, e toda vez que nós tentamos encaixar Jesus nesses ídolos, a forma não dá certo, a forma não bate, porque Jesus não se encaixa nessas formas que nós criamos. Em Jesus, nós conhecemos Deus por completo, e mais, nós somos conhecidos por Ele. É bastante interessante como o apóstolo Paulo faz esse adendo. Ele diz o seguinte, acompanhe a leitura mais uma vez, ele fala no verso 9, agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, ou seja, ele faz uma correção de raciocínio aqui, agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por eles, como podeis voltar a esses princípios elementares e fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, é interessante como o apóstolo Paulo vai chamar a atenção aqui para essa virada de raciocínio, porque popularmente nós temos uma percepção de que é como se Deus fosse uma espécie de devedor ao homem caído. Quando você vai conversando com as pessoas sobre a realidade do que o texto bíblico fala sobre a queda, sobre o pecado, muitas vezes as pessoas têm a sensação de que dizem assim, mas eu não escolhi cair, quem caiu foi Adão, quem comeu a fruta foi Eva, foi Adão. O problema é deles, por que eu tenho que estar respondendo tantos mil anos depois pelo erro de outros? Por que eu tenho que ser condenado pela queda de outro? Então, nesse sentido, a gente acaba achando que Deus
tem a obrigação de proporcionar salvação para nós. Ele tem a obrigação de achar os meios para que a gente chegue à salvação. Afinal de contas, a gente não fez por merecer essa condenação. Esse é o raciocínio popular. Contudo, o fato é que Deus não nos deve absolutamente nada. É o que o texto bíblico fala. Deus é soberano. E aceitar os limites que nos são impostos pelas circunstâncias, ainda que alheias à nossa vontade deturpada e caída, é o maior desafio que nós temos. O estado humano revelado pelo texto bíblico é esse. Fora de Cristo estão todos condenados pelo mesmo pecado. O pecado de rejeitar a Deus já em Adão. Nós nascemos com o mesmo ímpeto de Adão, de rejeitar ao Senhor. Na primeira oportunidade, rejeitaremos. Essa é a natureza do homem. Então, não aceitamos que temos o poder de, não temos o poder de definir o nosso futuro ou mesmo o nosso presente. Estamos sujeitos ao que Deus determinou. E Deus disse que Adão, ao comer da fruta, condenou a todos nós. E ponto final. Em Adão, todos nós caímos. É assim que o texto bíblico relata. É duro, é difícil, é muitas vezes um tanto quanto desesperador, porque nós olhamos e aí, o que eu posso fazer? Né? A graça é que, em Cristo, todos nós estamos sendo restaurados. A graça é que, pela desobediência de um, fomos condenados, mas pela obediência de um, nós estamos sendo restaurados. A graça é que, se nós não fizemos nada para merecer a queda, também não fizemos nada para merecer a salvação. Então, Deus atua dessa forma e a sentença dele é dada aos pecadores de forma justa. Portanto, quando esse mesmo Deus, por graça e misericórdia, resolve se envolver com o caso de cada um de vocês, cada um de nós, dando atenção a ponto de enviar o seu Filho para resolver a nossa situação, isso é um ato de graça. Então, sim, em algum sentido, antes de Cristo, nós éramos desconhecidos de Deus. Deus não precisava se preocupar conosco antes de Cristo. Mas Deus escolheu se preocupar conosco. Deus desejou se preocupar conosco. É por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, agora vocês conhecem Deus, ou melhor, Deus conheceu vocês. Em Cristo Jesus, Deus conheceu vocês. Portanto, agora nós temos a atenção do Criador. Se nós temos a atenção do Criador, por que nós vamos voltar a mendigar a atenção das falsas divindades? Se nós temos a atenção do Criador em Cristo Jesus, por que raios, então, vamos agora querer mendigar a atenção das falsas divindades? Voltar ao evangelho da autojustiça é perca de tempo. Voltar ao evangelho da autoconquista, de eu mesmo conquistar a minha salvação por intermédio da minha obediência, é perca de tempo. Imaginar que cumprir ritos, regras, é suficiente para atrair a atenção da divindade é loucura. O que nós precisamos é de Jesus. O que precisamos é entender que é só Jesus e mais nada. Do contrário, estamos perdendo tempo. É assim que o apóstolo Paulo finaliza o raciocínio. Ele diz, olha, se vocês continuarem se comportando desse jeito, a minha sensação, o meu temor é que eu perdi tempo com vocês. Eu investi anos na preparação de vocês, eu investi anos evangelizando vocês, e vocês voltaram. Vocês tiveram a atenção do Criador, vocês foram conhecidos por Deus, Deus se revelou a vocês por intermédio de Jesus Cristo, Deus habitou em vocês pelo seu Espírito, mas vocês estão preferindo voltar à divindade oca, vazia, da autojustificação, à loucura de tentar obedecer uma série de regras e achar que com isso você vai chegar à salvação. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu acho que eu perdi tempo com vocês. A sensação que eu tenho é que eu estou desperdiçando tempo. E, fazendo um paralelo e aplicando para nós, procurar uma espécie de evangelho onde eu vou conquistar a minha salvação é perca de tempo, meu irmão. É perder o tempo. Se você acha que porque o seu bom comportamento você vai chegar ao céu, digo a você de antemão, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. É desperdiçar o seu tempo. O que você precisa é de Jesus. Você precisa só de Jesus. Unicamente de Jesus. É só por Jesus que você vai chegar à salvação. De novo, mais uma vez, só para lembrar, porque às vezes as pessoas podem interpretar equivocadamente pelo meio do caminho que eu digo. É óbvio que em Jesus você se torna uma nova criatura. A nova criatura tem um novo padrão comportamental, tem um novo padrão ético, tem um novo padrão de pensamento, tem um novo padrão de vida, tem um novo padrão ético, sexual, moral, de relacionamentos. É uma outra realidade. Contudo,
se você achar que o seu padrão atual é o garantidor da sua salvação, repito a você, você está perdendo o seu tempo. Enquanto você não se agarrar única e exclusivamente com Jesus para garantir a sua salvação, você estará perdendo o seu tempo. Quero concluir fazendo 2 perguntas aqui para meditarmos e para pensarmos nela. O que é, então, a vida cristã? A vida cristã é a vida de filhos. A vida de filhos, ela deve ser leve, porque o filho é herdeiro da promessa. A vida do filho não é um monte de regras impostas e pesares para que ele conquiste a atenção do pai. Ele é filho, ele tem toda a atenção do pai. O que eu quero convidar você nessa noite é abraçar a vida de filho. É daquela que está agarrada única e exclusivamente com Jesus. E em Jesus tem toda a sua confiança para a salvação. Regras humanas, regras temporárias, regras tradicionais não nos levarão à salvação. Elas, no máximo, refletirão a salvação que chegou até nós por Jesus. Mas, no fim das contas, o que vale, o que importa, o que nós precisamos, de fato, é Jesus. Então, agarre-se com Jesus e viva uma vida de filho, uma vida leve, sem um peso sobre o seu pescoço de que se eu não me comportar desse jeito, não chegarei à salvação. Se eu não tiver determinado padrão ético, não chegarei à salvação. Se eu não tiver um padrão de vestimenta, não chegarei à salvação. Se eu não tiver um espectro político A ou B, não chegarei à salvação. Isso é loucura, meu irmão. Você precisa só de Jesus. E qualquer outra coisa que a gente acrescente é criar um peso. E a vida do filho é para ser uma vida leve, porque você é herdeiro. A promessa está garantida. A promessa está garantida, ela está concretizada na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo você será abençoado. Em Cristo a bênção da vida eterna chegará a você. Em Cristo a realidade do mundo vindouro, do reino eterno de Cristo, de paz, de perfeita harmonia, é garantida. Cristo subiu aos céus, nós vamos daqui a pouco realizar a ceia do Senhor. Cristo subiu aos céus e um dia há de voltar para nos buscar, para estarmos com Ele por toda a eternidade. E nós temos plena convicção de que não é uma questão de se isso vai ou não acontecer. A promessa é que isto vai acontecer. Então nós cremos e nós vivemos uma vida leve, a vida de filhos. Não permita que grilhões sejam impostos a você para definir o que é a vida cristã. Confie em Cristo, não confie em si mesmo, confie em Cristo. Segunda pergunta, então, como viver essa vida cristã leve? Lembrando de quem éramos antes de Cristo, lembrando de onde viemos. Lembramos que estávamos antes de uma escravidão, em uma loucura, uma idolatria cega, a loucura da autojustificação. A loucura de tentar eu mesmo chegar diante da divindade e provar para ela que eu sou merecedora da salvação. Essa era a nossa realidade. Mas em Cristo, nós estamos apresentados diante do Pai, perfeitos, imaculados, puros, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Cristo. Porque Ele conquistou. E que por graça e por misericórdia, Ele derramou o seu sangue sobre nós e nos expiou e nos apresentou diante do Pai como se fôssemos iguaizinhos a Ele. Perfeitos, sem mácula, sem erros, sem pecados. Todos os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que a gente fez antes de Jesus Cristo e após a realidade de Cristo em nossas vidas, tudo isso está coberto pelo sangue de Cristo. Então nós nos apresentamos diante do Pai de maneira leve, de maneira completa. O Pai se relaciona conosco, não ignorando os nossos pecados, porque nossos pecados foram punidos na pessoa de Jesus Cristo, mas mediante este ato, que os nossos pecados foram punidos, o Pai se relaciona conosco sem nenhum tipo de barreira. Por isso o véu se rasgou, por isso não há mais não há barreira, não há nada que separe-nos do Cristo Jesus. Por isso o autor de Hebreus diz, sigamos por esse novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, com ímpeto, com ousadia, com coragem, nos apresentemos diante do trono da graça, do trono de Deus, do trono do imperador, do trono do Senhor soberano sobre todas as coisas, e certos de que nós não encontraremos dureza, pelo contrário, encontraremos misericórdia e graça. Então, como é que nós vivemos a vida cristã?
lembrando que nós saímos de uma realidade e passamos para uma outra realidade. Contente-se na graça de não ter que fazer nada para herdar o reino dos céus. Tão somente creia na graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. Creia em Cristo e o reino dos céus será a herança garantida por Deus a você. Que Deus aplique aos nossos corações sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora para nós orarmos, enquanto nós preparamos os nossos corações para a segunda etapa do culto ainda. Senhor, ajuda-nos, Pai, a viver como filhos. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós aqueça o coração de todos aqueles que, porventura, mesmo já sendo filhos, ainda entendem que precisam viver numa realidade de escravidão, numa realidade de não filhos. Ajuda-nos, Pai, a entender que essa não é a vida que o Senhor preparou para nós. Pelo contrário, ajuda-nos a entender que em Cristo Jesus nós fomos libertos dessa necessidade louca de tentarmos provar para o Senhor que somos merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós já encontramos tudo isso. Por isso, ajuda-nos a amar Cristo sobre todas as coisas, a nos agarrar a Cristo acima de todas as coisas e a confiar somente em Cristo. Se porventura entre nós alguém que ainda não tenha tido esse encontro genuíno, que o Teu Santo Espírito, que é capaz de convencer a todos do seu real estado, do seu estado de pecado, do seu estado de necessidade de juízo e do seu estado de condenação por estar fora de Cristo, que o Teu Santo Espírito os convença a se agarrar com Cristo o quanto antes. Que eles, o mais breve possível, se agarrem única e exclusivamente com Cristo, confessando-o como único e suficiente Salvador, a fim de que possam encontrar esta realidade, a realidade de filhos, a realidade da promessa, a realidade de ser libertos de um padrão de comportamento que tenta, por suas próprias forças, alcançar a salvação. E sejam levados para uma outra realidade, onde a salvação foi conquistada por Cristo Jesus. E agora nós deixamos de ser desconhecidos, passamos a ser conhecidos, passamos a ser filhos. Tem misericórdia de nós, prepara os nossos corações agora para a realização da ceia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.